Bom, as reuniões da clínica, elas vão ter algumas conotações, tá? Algumas vão ser do ponto de vista administrativo, outras do ponto de vista científico. Então, nós vamos começar hoje com a reunião mais científica. Essa reunião, ela tem o objetivo de esclarecer alguns dos ativos que nós usamos aqui, por que que nós usamos, qual que é o benefício desse ativo, tá? Para ter isso daí. Tem um NU aqui que eu não sei quem que é. É a Camila Silvana, tudo É bom? a Camila, só que entrou errado o nome. Ah, tá. Então tá Tudo bom. bem? Bom dia, doutor. Bom dia. Bom, eu vou começar até pelo tempo de vocês, tudo mais. Eu vou começar um pouco explicando aqui. E hoje a ideia é começar por um ativo que é um dos ativos que a gente mais usa aqui na clínica, que é o ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico é um ativo assim que além de ser muito usado, ele é um ativo extremamente necessário no dia a dia, tá? Então vamos lá. É, O ácido alfa-lipoico, o que é o ácido alfa-lipoico? Primeiro, nós temos no PubMed mais de 6.300 resultados quando você joga ácido alfa-lipoico. Ele é um ativo muito estudado, com muitos benefícios. É um composto que ele tem um organosulfurado, né? Que ele é encontrado em algumas células. Ele participa da mitocôndria nas reações enzimáticas, principalmente nas reações que formam o ATP, formam energia para o corpo. Ele tem uma ação potente para antioxidar, ou seja, previne a parte de envelhecimento, previne a parte de câncer, tem um efeito muito bom nesse sentido do excesso de antioxidante que tem no corpo. Ele é encontrado em membranas celulares e no citossol da membrana, tá? Ele tem um papel crucial no metabolismo celular. Como que funciona? Quais são as propriedades que a gente tem do ácido alfa-lipoico? Ele serve para sensibilizar a insulina. É muito engraçado porque você vê muitos médicos coletando apenas a glicemia. Mas você nunca ouviu falar de uma pessoa ter intolerância à glicose, e sim intolerância à insulina. E muitas vezes se deixa de investigar a insulina. Aqui na clínica, eu costumo fazer não só a dosagem, mas também o cálculo do Romy-R, que é o risco da pessoa se tornar diabética. E muitas vezes você tem uma resistência alta à insulina, a pessoa ainda não desenvolveu diabetes, e esse é o momento que a gente entra com ácido alfa-lipoico na prevenção. Além disso, ele reduz a inflamação e faz a quelação de metais, né? Na última linha, você vê, ele consegue quelar manganês, zinco, cádmio, chumbo, cobalto, níquel, ferro. Aí a gente tem que ficar muito atento na reposição de ferro, cobre, arsênico e mercúrio, tá? Ele é utilizado em alguns tratamentos, é um dos tratamentos mais eficazes da neuropatia diabética, doença neurodegenerativa e desordens inflamatórias. Da neuropatia diabética é uma coisa na qual a gente vê que a indústria farmacêutica não conseguiu transformá-lo em algo oral, de tratamento oral. Ele atravessa a barreira hematoencefálica, ele atinge o cérebro, tá? E qual que é a questão dele? Ele tem um perfil de farmacocinética que, quando ele é absorvido no intestino, muito dele, primeiro que a absorção é muito pequena, e quando é absorvido, muito dele vai ser instabilizado, vai ser degradado pelo próprio fígado. E isso faz com que você não consiga ter um efeito benéfico, tão benéfico via oral. Fora que doses muito altas podem levar à lesão de gástrica. Então, pacientes com gastrite, úlcera, tudo mais, tá? Perceba que as apresentações que nós estamos fazendo, todas elas estão com referência bibliográfica embaixo, tá bom?
Então, por que que como que eu uso o ácido alfa-lipoico hoje? Primeiro, um paciente tem neuropatia diabética. Ele tem aquela questão de não sentir os pés, ter aquela parestesia, ter o efeito do que a gente chama de pé diabético. Então, além dele aliviar os sintomas do pé diabético, ele ajuda no tratamento da neuropatia diabética. Síndrome de resistência à insulina, que a gente encontra muito na síndrome metabólica, no ovário policístico, obesidade, e não está aí, mas também um pouco na endometriose. Doenças neurodegenerativas, doenças neurológicas que são de cunho degenerativo, que vão atrapalhando a função cerebral com o tempo. Delas, a principal, o Alzheimer, né, que está no item 8 até. Doenças cardiovasculares. Por quê? As doenças cardiovasculares, elas têm um cunho inflamatório e oxidativo, coisa que o ácido alfa-lipoico tem uma ação muito eficaz. Condições ginecológicas, como as que eu citei acima. E saiu um estudo muito recente na Escola de Medicina da Universidade de Emory que ele estimula a telomerase. Ou seja, o que significa isso? O ser humano viver mais e viver melhor. Então, ele tem sido utilizado no processo, de evitar o envelhecimento. E aí, já está se pensando no ácido alfa-lipoico para fins estéticos, para a questão da própria pele, da questão desse rejuvenescimento da pele, tá? É utilizado no emagrecimento também. Por quê? Porque o emagrecimento ele tem a parte oxidativa, a parte inflamatória e tem a parte glicolítica que o ácido alfa-lipoico também atua. O ácido alfa-lipoico, para quem trabalha com injetável, a gente brinca falando que ele é um super trunfo. Porque se o paciente falar assim, putz, eu não consigo fazer o injetável, e você fala para ele, faça pelo menos o ácido alfa-lipoico, é muito comum você ver relatos de que, nossa, doutor, até me acelerou, melhorou meu pensamento, melhorou meu nível mental. E você começa a ver exatamente isso, ver vários sinais de melhora, desse quadro. Tá? E isso para a gente já é uma coisa muito boa, porque na medicina a gente procura não só a questão de longevidade, mas qualidade de vida. Dentre as ações inflamatórias que a gente tem, e essa é uma imagem que eu peguei da Essentia, você vê o efeito do ROS, que são os radicais livres, né? Que por influência externa, por dano molecular ou por modulação de vias de sinal, eles aumentam, causando inflamação celular e até morte celular. Isso é o processo de envelhecimento. Mais do que o envelhecimento, o dano do DNA e a peroxidação lipídica que envolve a própria questão de transformação daquele DNA, daquela célula, para uma célula com DNA alterado, e isso a gente chama de câncer. Perceba que o quanto é importante a gente entender sobre o ácido alfa-lipoico, que é esse ativo, tá? Quais são os riscos no uso do ácido alfa-lipoico? Reações cutâneas, distúrbios gastrointestinais, síndrome autoimune insulínica. Por isso a infusão ela é feita em 30 minutos. Aqui, quando a gente fala de reações cutâneas e distúrbios gastrointestinais, nós estamos falando muito no ácido alfa-lipoico oral, tá? As reações cutâneas, a gente encontra muito que às vezes o paciente está fazendo uma reação de oxidação. Às vezes a pessoa fica vermelha e depois de um tempo ela vai voltando a melhorar, né? A síndrome autoimune insulínica, embora ela tenha sido referida, é extremamente rara e envolve uma autoimunidade da parte da insulina, que logo para na parada da infusão, tá? Então, o paciente ele pode ter um pouco de hipoglicemia, uma, tem uma tendência, às vezes, da glicemia baixar.
Não se recomenda a administração de outro medicamento 30 minutos antes ou após. Porém, é muito complicado você fazer o ácido alfa-lipoico, tirar o acesso venoso e depois refazer. Então, a gente faz o ácido alfa-lipoico num tempo mais prolongado, para que ele tenha uma ação boa e depois entra com outro componente. Quais são os sinais de toxicidade? Que aí, nesse momento, eu devo parar o ácido alfa-lipoico. Tontura, tremor, rubor, cólica e dificuldade de respirar. Veja, esses sinais de alerta, eles estão associados à própria ação anti-inflamatória e antioxidativa do ácido alfa-lipoico. Muitas delas, a gente fazendo uma infusão mais lenta faz com que você não tenha essa reação ou você reverta essa reação. Claro que na persistência, muitas vezes é melhor parar e às vezes descontinuar, né? A gente tem casos raríssimos que a gente teve que parar com ácido alfa-lipoico. É, ele tem uma segurança na gravidez, ah, mas quando a gente vai para os estudos científicos, essa segurança de uso, ela não está bem estabelecida. Eu não tenho artigos suficientes no PubMed para dizer que eu posso utilizar. Então, hoje, para lactente ou para gestante, aqui a gente optou por não fazer uso, tá? É, a biodisponibilidade dele é rápida, ele tem degradação hepática e instabiliza no estômago. Volto a dizer, por isso que nós fazemos por boca, fazemos venoso, não fazemos oral. E os estudos mostram que com 3 semanas de uso, e nós costumamos usar aqui 5 aplicações, que dá mais ou menos 5 semanas, você melhora a condução nervosa, alivia sintomas de dor e parestesia. Isso daí na neuropatia diabética, tá? Basicamente é isso, gente. A ideia é fazer reuniões mais rápidas quando é da parte científica, extremamente pontuais. Para quê? Para que você entenda. Então, você está atendendo um paciente, você viu que tem aqueles sintomas de inflamação, que a pessoa tem aqueles sintomas, puxa, tem bastante oxidação ou doenças oxidativas na família, como a minha família tem muita história de câncer, né? Você vê a pessoa com o rosto muito mais envelhecido do que é para a idade, ou seja, ela fabrica mais radical livre. Para esses casos, às vezes a gente indica pacientes que são corredores de maratona, faz muito exercício aeróbio, que é o chamado cardio, eles também são pessoas que produzem muitos oxidantes do corpo. Então, basicamente, a ideia é ser extremamente pontual, tá? E eu queria abrir para as perguntas, se tiver alguma coisa sobre o. Acredito que também essas reuniões é bom, porque foi que nem você falou, se a gente percebe na hora da consulta, a gente já também sabe que coisas que a gente trabalha na clínica. Por exemplo, isso eu não fazia ideia, exato, que vocês faziam na clínica. Então, acho que também dá essa abertura. Eu queria saber se você depois tem como passar o PDF pelo grupo, Tá, para eu dar uma estudadinha a mais nas referências e tal, porque é um assunto que me chamou a atenção e não sabia muito. Daí eu quero também conhecer um pouquinho mais. legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou publicar esse vídeo no YouTube, tá? Até para pacientes que quiserem ver, tudo mais, tal. E embaixo, na descrição, eu vou pôr no Drive o link para poder baixar essa apresentação. Perfeito, ótimo. E daí eu consigo procurar pelo YouTube, né? Isso. Mas Tá. eu vou mandar o link do YouTube, Ah, perfeito. certo? Se houver alguma dúvida, Por mim é isso, doutor. alguma dúvida? Bom, basicamente é isso. Falei que ia ser algo um pouco mais rápido, quando a gente for falar, para que seja extremamente pontual. Esse vídeo, para pacientes que estão tomando ácido, fazendo uso de ácido alfa-lipoico,
vai ser um vídeo que mais para frente eu vou tentar encaminhar para todos os pacientes para que eles saibam o que que eles estão fazendo e por que que estão fazendo alguma coisa. Tá bom?